Quarto e último vídeo da série de circuitos elétricos. Um tema muito pedido por vocês, agora vai chegando ao fim. Não. Na verdade, fim entre aspas, tá? Porque eletrodinâmica é um tema muito vasto, vai muito além do que eu disse nesses 4 vídeos, tá? Sério, se eu fosse abordar tudo que tem dentro da eletrodinâmica, seria necessário um curso extensivo sobre o assunto. Mas enfim, vamos para o último vídeo, associação de componentes. Mano, isso parece muito o nome de organização underground dos anos 80, sério. No vídeo falando sobre as leis de Kirchhoff, eu falei sobre a primeira lei, também conhecida como Lei dos Nós, e de como essa lei foi revolucionária na construção de circuitos. Mas faltou explicar como tal lei ajudou os físicos e engenheiros a aprimorarem os circuitos elétricos. Vamos primeiro lembrar o que é um nó. Nó é um ponto no circuito no qual existe uma divisão clara da corrente elétrica ao percorrer os caminhos livres. Esses pontos têm a característica principal de permitir a distribuição da corrente para diferentes componentes elétricos, sem a necessidade de se criar um circuito para cada um deles. Por exemplo, vamos supor que você vai projetar o esquema elétrico de uma casa e tem 2 lâmpadas para ligar na rede. Ao invés de ligar cada lâmpada separadamente na rede, você pode simplesmente conectar elas entre si usando um nó. Algo muito mais eficiente. Ocorre que quanto mais componentes elétricos você coloca em um circuito, mais complexo ele fica. Por isso, alguns estudos realizados nos permitiram simplificar esses circuitos. É o que nós chamamos de associação de componentes. Em geral, existem 3 tipos de associação de componentes: série, paralelo e mista. E identificamos cada uma delas a partir do caminho da corrente. A associação em série corresponde a uma associação no qual a corrente elétrica somente segue um caminho fixo, sem passar por nós. Atenção! Não quer dizer que a corrente é constante, tá? Ou que a corrente só segue em uma direção. Apenas que o caminho que ela percorre não sofre mudanças. A associação em paralelo corresponde a uma situação em que há presença de nós no caminho, o que faz com que a corrente elétrica se divida em partes, cada uma seguindo por um caminho. Ou seja, se você encontrar um nó em um circuito, é porque ele tem um grande potencial de suas componentes estarem em paralelo. Por fim, mas não menos importante, temos a associação mista, que basicamente corresponde à mistura do circuito em série com o circuito em paralelo. Não tem muito mistério nisso, né? Tá, sensei, mas como eu resolvo essas associações? Pois bem, isso vai depender da componente que você está trabalhando. Vou tentar explicar aqui os principais componentes. Na verdade, a gente vai dar um enfoque mais em um dos componentes e os outros vão sair mais ou menos parecido, tá? A gente vai começar aqui justamente pelos resistores, que talvez seja o tipo de associação de componentes mais famosa que existe. Quando os resistores se encontram configurados em série, perceba que a corrente que passa por todos eles é exatamente a mesma, já que não existem nós. Contudo, pela segunda lei de Ohm, o potencial associado a cada resistor pode ser diferente caso as resistências sejam diferentes. Por exemplo, nesse circuito aqui, você pode notar que as resistências são de 2 e 3 ohms, e a corrente que passa pelo resistor é de 4 amperes. Usando a segunda lei de Ohm, encontramos que os potenciais de cada resistor seriam respectivamente 8 e 12 volts. Mas aí é que está o pulo do gato. Será que teria como usar apenas um único resistor nesse circuito sem alterar a corrente? E a resposta é sim! Se você se lembra da segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas, nos diz que a soma dos potenciais de um circuito fechado é sempre nula. Isso quer dizer que o potencial da bateria é igual à soma dos potenciais de cada um dos resistores. Então, fazendo uso da segunda lei de Ohm, temos que a resistência equivalente do circuito em série vai ser a soma das resistências individuais. Simples, né? Mas e a associação em paralelo? Nesse caso, devido à presença dos nós, a corrente se divide. Mas aqui está o diferencial da associação em série. Os potenciais são os mesmos para cada resistor. Mas como assim, sensei?
Isso quer dizer que pode ter resistor com potencial maior ou menor do que o que ele aguenta? Às vezes sim. Mas a vantagem desse tipo de circuito é que mesmo que um componente queime no meio dele, os outros continuam funcionando, já que a passagem da corrente é independente entre si, ao contrário do circuito em série que se um queima, todo mundo se ferra. Se quiséssemos substituir todos os resistores em paralelo de um circuito por um único resistor, também seria possível. E de novo, vamos fazer uso da segunda lei de Ohm, mas dessa vez em conjunto com a lei dos nós, ou seja, justamente a primeira lei de Kirchhoff, né? Que diz que a soma das correntes de entrada é igual à corrente de saída. Portanto, isolando a corrente da segunda lei de Ohm, temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas em paralelo no circuito. Maneiro, né? Agora, para a associação mista, bem, é apenas uma mistura da série com a paralela, né? Então não tem muito mistério. Mas se você não sabe como resolver, uma dica muito útil é observar o caminho da corrente. Ela vai te dizer quem resolver primeiro, se é a associação paralela ou a associação em série. Mas e os outros componentes? Na verdade, cada um deles segue uma lógica própria. Por exemplo, baterias em série tendem a somar os potenciais e manter a corrente produzida, enquanto que a associação em paralelo mantém o potencial, mas soma as correntes. Fica aí de exercício, inclusive, tentar provar isso, tá? Não é difícil. As leis de Kirchhoff e Ohm te permitem entender isso. Vou deixar aqui, ó, uma lista das fórmulas para capacitores e bobinas. Mas acredito que seguindo os mesmos procedimentos você conseguiria chegar nesses resultados também partindo das fórmulas base, tanto da indutância quanto da capacitância. Tá bom? E é isso. Este foi o nosso último vídeo da série. Espero que tenham gostado, porque deu um trabalhinho produzir, hein? Por isso, não esquece de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um canto especial para você conversar sobre diversos assuntos de física. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!